E essas vitórias não são presentes que os grupos dominantes nos deram porque eles são bonzinhos. Every change required sacrifice and struggle. Toda mudança exige sacrifício e luta. As one example, again speaking personally, por exemplo, novamente falando de uma forma pessoal, when I was trained as a teacher in those same schools in the slums, quando eu recebi o meu treinamento, entre aspas, ou a minha formação nessas escolas e nessas regiões muito pobres da minha cidade, every course I took had a suffix that said for teachers. Todas as disciplinas que eu tomei tinham um sufixo que diziam para professor. Mathematics for teachers. Por exemplo, matemática para professores. History for teachers. História para professores. We were seen as having no brains. Ou seja, nós, como alunos de formação de professores, éramos vistos como se nós não tivéssemos um cérebro. So we were taught to follow the textbook. Nós éramos ensinados a seguir à risca o livro didático. And to engage in what my dear friend Palafreri called banking. E acabávamos sendo ensinados a transmitir educação, ou, como Paulo Freire dizia, a reproduzir uma educação bancária. So we as teachers struggled over the content. Ou seja, nós como professores lutávamos em torno do conteúdo do currículo. Because otherwise we could not survive. Ou seja, porque de outra forma nós não poderíamos sobreviver como professores. And we did have brains. E nós tínhamos cérebro. There is also the struggle that we tend to forget about, and that is the struggle over the forms of organization of the curriculum. Também há outras lutas em torno de outro elemento do currículo que muitas vezes nós esquecemos, que tem a ver com a organização deste currículo. So it is perfectly possible to win many victories over the content. Por exemplo, é muito possível que nós tenhamos muitas vitórias em torno do conteúdo do currículo, but have an organization that prevents students from seeing relations between this content and their daily life. mas que tenhamos uma organização curricular que impeça que os alunos estabeleçam uma relação entre esse conteúdo do currículo e sua vida cotidiana. So, for instance, if I want to understand impoverishment and the struggles of people in favelas, Por exemplo, se eu preciso entender a história do empobrecimento e da vida das pessoas nas favelas, or I want to understand the history of black people in forming the nation of Brazil, se, por exemplo, eu quero entender a contribuição das populações negras na história brasileira, or the importance of domestic labor for the economy, ou, por exemplo, a importância do trabalho doméstico na economia, the way we organize the curriculum prevents us from seeing those relations. a forma como nós temos organizado o currículo nos impede de enxergar essas The relações. curriculum is organized so that there are walls in between the subjects. O currículo é organizado de tal forma que parecem haver muros entre as várias matérias escolares. We do history for 50 minutes. A gente dá aula de história por 50 minutos. Then we do mathematics. Então, depois a gente dá aula de matemática. Then we do science. E aí a gente dá aula de ciências. Or we don't do it Ou a gente não dá aula de for ciências, por many poor exemplo, children. para muitas crianças pobres. But to understand reality, the walls must be torn down. Mas de modo a entender a realidade, nós precisamos derrubar essas paredes. So we must see the relations between history and mathematics and science informing reality. Ou seja, nós precisamos entender as relações entre essas várias áreas disciplinares e o modo como elas nos permitiriam enxergar a realidade. Then the third element, obviously, is something that is talked about here all the time. E o terceiro elemento do qual eu falava é um elemento do qual se fala bastante aqui no Brasil, muito, The curriculum occulto. ou seja, o currículo oculto. Now you translate it into The hidden curriculum. underneath everything we are doing, every act of a teacher,
sob qualquer ação que nós fazemos, ou seja, atrás de cada ação nossa como professor, has multiple messages. Cada ação tem múltiplas mensagens. Some of those are very progressive. Algumas dessas mensagens são bastante progressistas. Someone cares about the child. Algumas dessas mensagens se importa com as crianças que estão ali. In a society where we destroy people, E numa sociedade em que, na verdade, nós estamos destruindo as pessoas. the act of teaching, of worrying about a child, O fato de trabalhar como professor, preocupando-se com essa criança que está à minha frente, has a message that institutions can be built around an ethic of care. na verdade, envia a mensagem de que as instituições podem ser formadas em torno de uma ética do cuidado. Now, I don't want to be romantic about Eu não that, quero ser romântico a respeito disso. but children need to understand that it is their institution as well. Mas as crianças precisam entender que a escola é a sua instituição também. In the same way, teachers need to feel it as if it is their institution. Da mesma forma que os professores precisam entender que essa é a sua instituição. And parents and community activists as well. E também os pais, os ativistas políticos daquelas comunidades precisam entender isto também. But the hidden curriculum can be extraordinarily damaging, as we all know. Mas o currículo oculto pode ter uma série de danos, como todos nós sabemos. Let me take 1 minute to tell a little story. Me deixem contar uma história aí por 1 minuto. The best teacher I have ever seen in mathematics A melhor professora que eu já conheci que trabalhava com matemática invited me to come into her classroom to make a film with the students. me convidou para participar na sala de aula dela para fazer um filme com os estudantes. And as you know from one of my books, Official Knowledge, I am also a filmmaker. E como talvez vocês saibam, eu menciono no meu livro Conhecimento Oficial, eu também faço filmes nas escolas. And I was sitting in the back of the classroom watching my favorite teacher. Então eu estava lá naquela sala de aula, no fundo da sala, observando a aula da minha professora favorita de matemática. The content was very, very equal. O conteúdo daquela aula era um conteúdo bastante igualitário. I wanted to applaud. Eu queria aplaudi-la, na verdade. It was interdisciplinary. Era extremamente interdisciplinar. The children enjoyed the teacher. As crianças gostavam muito daquela professora. Now I must tell the underside. Agora eu preciso contar o lado não tão bom. In her mathematics lesson, she asked children to bring in problems from their local slum. Na aula que ela ministrava, ela pedia que as crianças trouxessem problemas matemáticos da sua vida naquela favela. And put them up on the board for everyone in the class to solve. E pedia que essas crianças colocassem no quadro negro esses problemas de modo que as outras crianças pudessem resolver esses problemas matemáticos. And one of the children who never speaks put her hand up slowly. E uma das crianças que nunca falava em sala de aula, lentamente levantou sua mão timidamente. This was a black child who was poorly dressed. Era uma criança negra que estava um tanto quanto mal vestida. And she came to the board and got the answer of a very difficult problem correct. E essa criança levantou, foi até o quadro negro e respondeu corretamente o problema que estava no quadro. And my favorite teacher looked surprised.